Olá, boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você conosco todas as tardes. Hoje você vai entender a importância de cuidar melhor dos teus cabelos. Existem hoje muitos métodos de prevenção da queda, porque nós temos no Brasil mais de 42 milhões de pessoas que sofrem com a queda de cabelo, com alopécia e com até casos mais graves. Mas existem maneiras de você barrar esta queda quando você descobre a tempo e também essa maneira de prevenção. A tecnologia está ao nosso favor, eu sempre falo isso para você. Doutora Karen está aqui hoje, vai mostrar pra gente o que há de mais novo para essa prevenção. Ela trouxe resultados incríveis pra gente, que você vai conhecer daqui a pouquinho, vou te mostrar tudo. Então você fique aqui, porque tem muita coisa legal para acontecer no programa. Você está vendo a Andréia, que está de volta, chefe Andréia Velar, que a gente ama, ela passou um tempo lá em Curitiba. A Andréia tem feito palestras, tem dado aulas e ela agora está desenvolvendo muitas técnicas para você que quer ter uma vida mais saudável, mas não quer que a comida perca o sabor. Então hoje ela vai fazer um bolo de chocolate que não chega a ser funcional, porque sempre que eu falo do funcional, dá a impressão que não tem gosto de nada, né, Deia? Sim. Não é, uma sobremesa deliciosa, aqui tem, ela trouxe várias coisas, os meninos estão te mostrando aí, do que já faz parte desse novo projeto da Andréia, que são as comidas mais saudáveis, mas muito saborosas. Então aí tem várias sobremesas, ela vai falar um pouquinho pra gente depois. E chegando nessa delícia que é o bolo de chocolate com morangos. Você vai aprender a fazer, eu falei que parece um vitral. Olha que coisa mais linda esse bolo. Você vai aprender a fazer e você vai ver que delícia que é. Você vai amar essa receita. É uma receita super fácil para você fazer na sua casa. Então fique aqui com a gente para você aprender a fazer essa delícia também. E hoje eu tô assim muito, muito feliz. O Gilson Rodrigues está de volta aqui ao programa. O Gilson é um homem admirável, é uma das pessoas que eu mais admiro nesse país. Ele tem um trabalho. Na verdade, a vida do Gilson se mistura à solidariedade, porque ele tem transformado vidas ao longo da história dele lá em Paraisópolis, porque quando ele chegou, você vou contar um pouco mais da história dele, mas só para você entender, quando ele chegou aqui em São Paulo, ele se instalou ali na comunidade de Paraisópolis, só que ele faz parte de uma mudança naquela região que transformou a vida de muitas pessoas. E depois, quando ele começou a presidir o G10, que é uma união de comunidades no país, que reúne as 10 maiores do país, que gira em torno de 8 bilhões de reais por ano, e assim é algo sobrenatural, porque essas pessoas se juntaram para fazer desses lugares algo que é o que o Gilson costuma falar, que você tira toda a sabedoria que eles têm e se espalha pelo asfalto, não fica só ali. Então são pessoas que estão sendo reconhecidas e o Gilson faz parte dessa transformação nas comunidades do país inteiro. E agora ele saiu do G10 e ele tem um projeto novo que é ainda mais revolucionário, que vai incentivar muito mais os microempreendedores, as pessoas que têm sonhos e que muitas vezes não conseguem realizar os seus sonhos porque elas acham que aquele lugar onde elas vivem não dá a elas oportunidade. E ele é fruto dessa oportunidade que ele criou. E essa história do Gilson, ele está transformando num livro que vai ser lançado na semana que vem. E assim, é lindo porque a história do Gilson é uma história inspiradora. É a prova de que você pode vencer quando você se posiciona e que você entende que você é o protagonista da sua própria história e que você não pode esperar nada de ninguém. Então ele vai te dar esse caminho, nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre esses novos projetos, sobre esse livro também, e você vai conhecer ainda mais a história desse vencedor que eu amo tanto e que eu admiro tanto. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Gilson. Boa tarde, dona Karen. Seja bem-vinda ao nosso programa, que alegria ter você aqui. Sheila. Que bom ter você aqui com a gente para falar de algo convite. que é tão importante, porque eu sempre falo para nós mulheres, cabelo é moldura do rosto. Com certeza. Todo mundo quer ter um cabelo saudável. Com certeza. Para os homens também agora, com toda a tecnologia, os homens também começaram a prestar mais atenção. Eles são a maioria, mas a gente sabe que tem uma porcentagem grande de mulheres que sofrem com a queda de cabelo. E a Karen trouxe 2 tecnologias aqui que são bem legais e que eu quero que você preste atenção, porque é algo moderno e que está fazendo sucesso com homens e com mulheres, né, Karen? Com certeza. Eu falo assim, o cabelo é a nossa moldura do rosto, né? Então eu falo que é a nossa autoestima, é a nossa autoconfiança, é para o nosso relacionamento, é para nós mesmos, É verdade, né? pra gente, né? A gente se sente bem. Então é um cuidado que a gente tem que ter, e porque tá chegando muita coisa sempre na medicina, na parte de, olha, tô com calvície, não quero fazer um transplante. Então a gente tem alternativas para poder tirar, em alguns casos, a parte de transplante, e aí fazer tratamentos que isso aumentem o volume e a densidade do pelo. Vamos começar então?
Você trouxe uma modelo para nós hoje, certo? Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho das duas tecnologias que você trouxe com a Renilda. Isso. A Renilda tem muito cabelo. Ou ela faz o tratamento e não tinha tanto? A Renilda é uma paciente na menopausa, tá? Então, a gente sabe também que nessa parte tá tendo um afinamento do pelo. Ela tem sempre a genética dela, cabelo mais fino, tá? Então, qual é a queixa dela? Doutora, eu tô começando a ficar com essa parte aqui do meio. Mais tá? rala. Mais rala. E a gente tá tendo essa abertura e eu quero ganhar um pouquinho mais de densidade do meu cabelo. E você vê que interessante o cabelo dela, porque eu, de longe, quando eu falei ela tem muito cabelo, é prevenção, porque parece que ela tem o cabelo grosso e bastante. Quando eu pus a mão, eu senti como é fininho o cabelo dela. Fino. Ou seja, na menopausa ainda você tem esse problema maior que vai afinando ainda mais. O afinamento e do aqui pelo. já costuma ficar, baixa um pouquinho a cabeça, Rê, por favor. Aqui já costuma ficar um pouquinho mais ralinho. Isso. Ah. Então, nessa região aqui, frontal, né, a gente tem nessa divisão essa parte que a gente vai tendo um alargamento da faixa. Tá. E isso é o que vai dando a sensação, olha, tô tirando uma foto, o meu cabelo tá ficando mais pouquinho e tá me incomodando. Quero prender, o negócio tá ficando aparecendo calvície. Então, vamos recuperar. E daí é legal porque você fala da prevenção, que é o que eu falei. Todo mundo pode fazer, começar a se prevenir, até o homem que já tem essa tendência também, né, doutora? Isso que eu acho importante a gente falar. Porque depois, para você correr atrás do prejuízo, você vê o resultado muito menor, né? Sim. Então, essa parte masculina, que também eu falo que a vaidade do homem é o cabelo. E não tem jeito, né? Então, eles têm sim. Eu falo que a prevenção, para quem tem uma genética favorável. Então, ó, meu pai ou meu avô. Então, gente, vamos lá, vamos passar em consulta, vamos fazer exames e vamos fazer uma prevenção, porque a tendência é evoluir. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de fazer a aplicação, você falou que são duas etapas. A primeira é o capacete. A primeira é a terapia de luz, que é o iGrow, né? Então, ele vai fazer uma fotobiomodulação, vai pela luz do laser me ajudar a desinflamar o couro cabeludo e vai me ajudar a permear para eu poder colocar os ativos que a paciente precisa. Que é esse capacete aqui. É esse capacete, o famoso capacete, né? Daí a pessoa chega, você vai fazer uma avaliação, vai identificar o que é melhor para ela fazer, mas o capacete faz sempre parte do tratamento, Karen, normalmente? O capacete, 100% eu preciso dele, tá. né? Então, é uma média, vamos pôr assim, é uma coisa rápida, mas uma média de 25 minutos que a gente precisa para a paciente ter o estímulo que ela vai precisar. E daí, Karen, tanto homem quanto mulher podem fazer? Sim. E quantas vezes por semana? Por exemplo, no caso da Rê, que ainda está começando, que ela percebeu a tempo de começar a tratar. Então, assim, normalmente, varia, eu falo que às vezes de uma vez por semana nas primeiras sessões. As primeiras 4 normalmente são de 10 a 20, dependendo do caso, tá? Uma vez por semana, Uma vez por semana. Tá. E depois pode ser quinzenal, tá? Entendi. Ô, Rê, você sente dor? Deixa eu pegar o microfone para falar com você. Dói? Sente algum incômodo? Não, assim, de doer, não. Não. Algum incômodo? Não. E você também não percebe a luz? A gente ainda vê a luz, né, Karen? Sim. Você não percebe a luz, quer dizer, não dói nada. Não dói nada, é tranquilo. E, ô, Karen, sabe que eu comentei uma vez Estava comentando com a Karen antes de começar o programa, para você que está em casa. Uma vez eu conversei com um neurologista a respeito dos raios. Porque às vezes a pessoa pensa, como não dói? Eu compro um desse, vou levar para casa, daí eu faço com a doutora Karen uma vez por semana, mas eu posso ir fazendo todos os dias. Sim. Mas eu acho que tudo, e ele falou, Keila, tudo precisa ter um limite. A gente tem que entender isso também, que não é porque não está doendo que você pode fazer todo dia, meia hora, uma hora, né, Karen? Então, assim, esse capacete, né, que é o iGrow, ele tem essa tecnologia, mas isso é para ser feito em consultório médico, com um tempo estimado, né, dessa luz, né, para ativar lá os folículos. Mas existe também um boné, que sim, a gente, às vezes, dependendo do caso, orienta essa pessoa a tá comprando direto lá onde eles vendem esses Mas produtos. daí também tem um tempo que você determina para o boné. Aí o boné, ele vai desligar naquele tempo correto. Então o boné já nem... que legal. Para não ter esses problemas com relação à parte de neurológica. Para não exagerar, né, gente? Que também é um tratamento. Se ele tem dá alguma reação, porque você estimula e o cabelo volta a crescer? Isso. Então, olha, quanto tempo ficaria?
25 minutos, sem dor. Na verdade, ele às vezes pode esquentar um pouquinho o couro cabeludo, mas só isso. Nada que incomode tanto, né? Nada, nada. Enquanto a Karen já vai tirar o capacete para nós começarmos a fazer essa parte da aplicação, para você entender como funciona, os meninos vão colocar na tela alguns antes e depois. Pode tirar, Karen. Pode. Alguns antes e depois que a doutora Karen mandou pra gente. Por quê? Porque para você entender, porque é óbvio, se nós estamos fazendo agora a primeira sessão, não porque a Rê já faz, mas aquelas primeiras sessões aqui, obviamente você não vai ver o resultado agora. Então a gente tem alguns resultados que a Karen já mandou pra gente e nós vamos colocar na tela pra você. Pode colocar, por favor. Nossa, menina, como tá... Olha só a diferença, que você já começa a ver os buracos e ali já não tem mais. Entre a terceira e quarta sessão, tá? O que deu mais ou menos um mês. Então, as primeiras sessões... Olha só, que é o que você falou do meio ali, né, menina? Vai abrindo. Eu trouxe até isso aqui depois, ó, se você quiser mostrar a evolução da calvície. Olha esse! Mas aí é um mês também, Karen? Não, isso aí foi um protocolo de 10 sessões. 10 sessões. Que dá o quê? Nem 2 meses? 3 meses. Uma vez por semana, né? Essa daí eu falo que ela me enganou. É uma mulher? Então ela chegou com o topete, o volume, na hora que eu abri o couro cabeludo, tava já com essa calvície. Ela jogava. Volta um pouquinho a outra foto, Lu, por favor. Tá vendo? Então ela jogava a parte da frente do cabelo para trás e enganava. Cobria toda aquela... Não é nenhuma falha, tava bem... Sim, que a área onde tem influência hormonal, né? Que daí os folículos vão cair mesmo. Meu Deus. Daí, menina, do lado de lá, ela tá com o topete ainda na frente e cobriu quase tudo. Sim. Mas aí demorou, né, Karen? Não, esse aí foi 4 meses de tratamento. Gente, que beleza. A autoestima vai lá pro céu, né? Muito. Não é, Rê? Então eu falo... Olha, Andréia, que diferença, minha amiga. Que beleza. Que é o Gilson não precisa nem falar que o Gilson tem tanto cabelo. Quem já tem esse privilégio de ter muito cabelo não sabe o que é o sofrimento quando começa a ficar abrindo aqui pra gente, né? Que a gente também vai envelhecendo, também vai ficando mais fininho. Aqui já começa a ficar umas entradinhas, né? Então eu falo que eu como médica fico feliz em realizar, né? Nossa, você vê uma mudança, né? E eles eu falo, a gente tira essa... Aqui eu trouxe uma evolução, né? Que eu falo que essa linha de alargamento para a mulher, tá? Para o homem é um pouquinho diferente. Vou mostrar já enquanto você vai fazer a aplicação. Me explica o que funciona. 25 minutos. Fiz o capacete na clínica. Sim. No mesmo dia eu já faço a aplicação, Karen? No mesmo dia, né? A gente faz uma avaliação na consulta com um tricoscópio, né? Eu olho a densidade, peço os exames de sangue, né? Como tricologista. Então a gente analisa. A pessoa, no dia do retorno, ela já começa a fazer a aplicação e o laser. E essa história dos exames, ela é importante? E para você que está em casa, vale a pena você prestar atenção. Por quê? Porque, às vezes, o problema que você tem está muito ligado a alguma falta de alguma vitamina ou hormônio. Daí, o que acontece? Quando você leva o exame, que a doutora Karen pede, a partir desse exame é que você vai elaborar o tipo de produto que você vai usar, Karen? Isso. Aí a gente vai pensar, por exemplo, no caso dessa paciente menopausada, né? Então, com uma tendência a alargamento, eu já sei o que eu vou aplicar nela. A gente vai aplicar fatores de crescimento capilar com a finalidade do quê? Eu tenho que pensar assim, que eu estou numa grama, com aquela grama quase morrendo. Então, eu vou colocar os ativos como se fosse para fazer essa grama vingar de novo. Então, eu vou oxigenar, vou colocar nutrientes, né? Eu brinco mais ou menos que é parecido como uma plantinha. E a gente vai oxigenar, colocar os nutrientes e isso vai fazer florescer de novo. Que é o que nós vimos na tela, que floresce mesmo. Né? Mas acho que não dói muito, que é fininha também a agulha, né, Karen? É fininha. Daí, Karen, você sempre vai aplicar, por exemplo, se ela percebe que é aqui, que a gente tem até aqui os níveis, né? Você vai sempre aplicar primeiro nessa parte do meio. Eu vou na parte onde eu sei que tem uma influência importante hormonal feminina, né? E aonde eu vejo, normalmente, depende do paciente, mais falhas, né? E aí eu vou colocar esses nutrientes para poder florescer esse cabelinho aí de novo, né? Aí eu dou para a paciente, elas normalmente me ajudam. Ela vai colocar aqui na testa esse aparelhinho, então ele tem uma função, né? De me ajudar a camuflar a inervação, que eu falo assim, para vibrar e elas sentirem o menos possível. Ah, entendi. Né? Porque não tem como você passar nem aquela pomadinha no cabelo. Não. Então, no caso do homem dá, né, Cá? Do homem, dependendo. Se estiver bem careca, dá. É que minha mão é muito leve, eu falo, né? Então eles não precisam. Tem um paciente aqui que dorme. É como se neutralizasse o nervinho. Isso, porque ele vai vibrando e elas não sentem as picadas. Você vai pro foco numa vibração.
Isso, entendeu? Então, a Karen separou pra gente aqui essa... Depois eu vou mostrar pra você os níveis de 1, 2, 3, até de 1 até... Na verdade, são 6 níveis, né, Karen? 4 níveis. Isso. Eu vou mostrar pra você. Não vou nem perguntar se dói, porque dá uma doidinha também, né, Rê? Que também ninguém é de ferro, né? Mas eu sempre falo que a gente tem que focar no alvo. Isso. Não é, Karen? Pra ter resultado. Pra ter resultado. Karen, daí... No caso dela, que é quase que uma prevenção, né? Vamos dizer assim, que ainda você não está vendo muito profundamente a falha. Sim. Tem uma durabilidade para esse tratamento? Eu falo que depende do caso. Então, vamos pôr a Renilda. A gente está Tá fazendo ótimo, não precisa acompanhamento. sofrer muito não, que era só pra gente ver como é que era. Aqui pra mim. Valeu, Rê. Obrigada, hein? Tadinha. É? Tadinha da Renilda. Tadinha. Mas é pro bem dela, vai ficar cabeluda. Então, assim, durabilidade, depende do caso. Se eu tenho um quadro de evolução que eu falo, olha, a gente tem que tratar ontem para isso, se você não for já para o transplante. Então, dependendo, varia de 3 a 6 meses, mas é o máximo. E eu posso fazer depois uma manutenção sempre? Sempre. A cada 1 mês, 2 meses? Acabando o protocolo, eu vou falar, olha, a gente tem um protocolo na clínica que eu falo que é o Hair Club, né? Então, é o clube do cabelo. Então, a pessoa lá comigo, a gente vai falar, acabamos o tratamento, você precisa voltar daqui 3 meses. Daqui 4. Então, cada um varia, mas é mais ou menos isso. Você está vendo aí na tela? Obrigada, meninos, que eles já mostraram. Olha, você vai ver aqui que tem vários níveis. Aquela senhora que ela mostrou pra gente está mais ou menos aqui já, né, Cá? Aquela que tinha passado na tela. Ela estava no estágio muito avançado. E a gente vai recuperando, né? E quanto mais cedo você chegar lá, maior é o resultado. Porque você já interrompe o ciclo. Com certeza. Né? Karen, adorei. Vamos mostrar, mas sabe que eu queria fazer aquele exame, trazer aquela máquina para você analisar os cabelos, sabe? Eu tenho Vamos fazer da próxima vez? Vamos Para a gente poder mostrar para você que está em casa, porque daí quando você vai fazer, eu vou deixar o contato da Karen para você marcar a tua avaliação, porque nós mostramos aqui um tipo de tratamento. Na clínica, a doutora Karen, ela desenvolve vários tratamentos diferentes para cada tipo de problema, porque quando você leva o exame para ela, o que vai acontecer? Ela já vai identificar o problema que você tem, se é uma vitamina que está faltando, o que é que está acontecendo, se é um problema hormonal, se é emocional, que às vezes também pode ser. Sim. E daí, a partir daí, é que ela vai definir o melhor tratamento para você. Então, você entra em contato com ela lá no Instagram da clínica, que é o Clinical Wellness, tem lá para você, no link da bio, todas as informações para você marcar o seu horário com ela. E no Instagram da doutora, que é o Karen Aquilina, também tem várias informações. Mas a doutora vai voltar para fazermos mais coisas. Adorei te conhecer. Obrigada, Aquilina. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Volta Prazer. sempre mesmo. Obrigada, Rê, por tomar as picadinhas aí. Mas não ficou doendo muito não, né? Não, nada. É o que eu falei, a gente foca no alvo. Com certeza. Né, Karen? Muito obrigada. Obrigada, querida. Fica aqui com a gente para você experimentar bolinho. Fica aqui à vontade, tá? Obrigada. Bom, vou caminhar aqui para conversar com o Gilson, mas já quero aproveitar para mandar um beijo para uma das minhas intercessoras que eu amo, que é a Priscila Fialho. Pri, te amo muito, sei que você está no hospital, que Deus te abençoe, um beijo enorme, você mora no meu coração. E eu vou orar por você também, porque tenho certeza que você vai sair logo daí. Fica aqui com a gente para você conhecer um pouco mais a história desse meu amigo que eu amo. Seja bem-vindo, maravilhoso do meu coração. Obrigado pelo acolhimento sempre, pela recepção. Sou apaixonada por você, Gilson. Você sabe favela, que... né? Divulgar a favela e divulgar o amor que você tem pela favela. Né? Que isso é o que transforma. O acolhimento transforma a vida das pessoas. E é o que você tem, que é o que eu brinquei. A favela de Paraisópolis se confunde com a tua história. Exatamente. Quando eu vi que você tinha saído da presidência do G10, eu falei, o que ele vai inventar agora? Exatamente. O Gilson está inventando um projeto. Eu vou falar do livro, mas antes eu quero falar desse projeto, porque a gente está falando de uma pessoa que tem aí... O Gilson, quando ele tinha 23 anos de idade, ele já foi o presidente do G10, já liderava ali a favela do Paraisópolis. O prefeito de Paraisópolis. O prefeito de Paraisópolis. E é lindo isso, porque ele foi descobrindo talentos ali. E ele foi mostrando para as pessoas que esses talentos eles podem ganhar o mundo. O Gilson ganhou os principais prêmios que diz respeito à solidariedade e ao cuidado com o próximo, ele já ganhou nesse país. Ele esteve 2 vezes em Harvard, ele palestrou para aquelas pessoas, fez cursos ali
pelo reconhecimento desse trabalho. Então, o trabalho do Gilson ele é importante não só para a gente, mas para o Brasil inteiro, justamente por essa descoberta de talentos. E o que você está fazendo agora você vai ampliar ainda mais essa descoberta quando você mostra para essas pessoas que elas também têm condição de aprender a empreender e vencer, né, Gilson? Exatamente. Nós estamos criando a Academia da Prosperidade e da Vida. É lindo isso. Que é justamente olhar para tudo que foi feito e criar uma metodologia que ajude outras pessoas também a prosperarem, independente se elas moram na favela ou não. Nós estamos pegando uma metodologia que nasce na favela e levando isso para a cidade, para o Brasil inteiro. Porque, em geral, nós queremos contar essas nossas boas histórias de sucesso. São poucas vezes que a gente consegue vir contar as histórias de sucesso da favela, porque quando você vai olhar nos noticiários policiais, está cheio de histórias, e são histórias que nos colocam para baixo, que nos deixam ainda mais violento e marginal. Então, com a Academia da Prosperidade da Vida, nós queremos contar as histórias dos empreendedores, mas também ajudar pessoas que querem transformar a sua vida, que querem empreender, e também ter a percepção de que prosperidade não é só dinheiro. Existem outras formas de sucesso, então cada um dentro do seu contexto pode ser vitorioso, pode ter sucesso, desde que ele entenda que ele é o agente de mudança, que é ele que decide onde quer chegar. Agora, uma coisa linda que eu achei na academia é justamente que você mostra para o asfalto, né, como a gente fala, você mostra para o asfalto a capacidade que aquelas pessoas têm de produzir, de crescer com muito menos. Exatamente. Então, eu acredito que quando você traz esse conhecimento, esse poder que a gente tem de fazer do limão uma limonada não é só para um litro, mas para milhares de pessoas, as pessoas que estão numa outra situação, até melhor do que quem está ali na favela, vão entender que podem fazer muito mais do que está sendo feito, né, Gilson? Exato. E mostrando sempre pelo exemplo. Eu digo sempre que as favelas vivem uma espécie de embargo econômico. Esse embargo econômico se dá quando os aplicativos de carro não vão, os bancos não dão crédito, continuam não indo, os bancos não dão crédito, o e-commerce não entrega, e nós vamos viver uma situação de normalidade onde a distância vai nos colocando na condição de marginal e violento, quando na verdade nós somos marginalizados e violentados pelos serviços que não chegam. Porque a minha família que está em São Paulo, em Paraisópolis, há 70 anos, quando nós viemos para São Paulo e foi morar no Morumbi, nós viemos para ficar rico. A gente não veio para morar na favela, para sofrer com as enchentes, como com as todo mundo que vem, quando né? vem para cá, né? E aí chega a ter o famoso ditado que São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê. Né? Então as minhas tias mandavam cartas para a avó e perguntava, como tá aí, minha filha? Tá tudo bem, onde vocês moram? Moram no Morumbi. Então tinha que esconder onde moravam e esconder suas dificuldades por vergonha, por medo, por aceitação. E nós decidimos que nós devemos olhar para aquilo que nós temos e não aquilo que falta. Porque a partir do olhar daquilo que nós temos, nós podemos transformar nossa realidade, nós podemos mudar nossa cultura e perceber que, ao invés de ser parte do problema, nós queremos ser parte da solução. Agora, ô Gilson, uma coisa que a gente já conversou aqui anteriormente e que eu acho que não muda muito, na verdade, é o preconceito, né? Exato. Eu acho que por mais... A gente não pode ser hipócrita de dizer que ele não existe, porque eu acho que o asfalto tem muito preconceito, sim. Sim. E tanto que a gente sempre, de um modo geral, linka a favela com a droga e com a criminalidade. Como se essa fosse a maior parte das pessoas que vivem ali, a gente sabe que é exatamente o contrário. Exatamente. Né? E você acha que quando você traz um projeto como esse, que você vai trazer aquelas pessoas ali de uma maneira leiga, vamos dizer assim, para ensinar pessoas que já têm algum comércio, alguma coisa no asfalto. Exatamente. Você não lutou um pouquinho, não? Você lançou o projeto num jantar que é um jantar reconhecido também como um celeiro de pessoas que se preocupam em ajudar os outros. Sim. Mas você não sentiu uma resistência em ter um apoio para um projeto como esse? Eu acredito que é natural a resistência porque é muito novo. Então imagina que toda vez que nós precisamos de ajuda, o bairro vai lá ajudar a favela. Dessa vez, a favela conseguiu criar metodologias, serviços, para que o bairro e a cidade também possam usufruir. Talvez seja a primeira vez que uma favela se organiza e fala, olha, aqui tem um método que funciona. Espera aí que eu vou ensinar vocês. E nós queremos ensinar também, e eu acho que isso é bom, essa troca é maravilhosa. Quando a gente se mistura, nós somos muito mais fortes. Então, esses muros invisíveis que separam um bairro do outro, ele é um processo de muita ignorância, de separação, de uma coisa que não ajuda o Brasil. Nós somos todos brasileiros, Verdade. Nós estamos aqui, os nordestinos principalmente, ajudando a construir essa grande metrópole para quem está aqui em São Paulo. Então, nós queremos fazer parte do sucesso, queremos fazer parte de coisas boas. E aí, por isso que nós estamos sempre criando modelos e mostrando pelo exemplo
coisas que diziam que eram impossíveis para a gente fazer. Então nós fomos lá para Nova York e nós fomos tocar o sino da Bolsa de Nova York, para mostrar para os empreendedores que os empreendedores de favela também podem ir lá. Nós fomos para Harvard, palestramos em Harvard. Nós fomos para 17 países contar um pouco essa história de como... tem uns vídeos aí. Esse vídeo qual é, Gilson? Esse é o sino o toque do sino da Bolsa de Nova York. Olha, gente, que coisa mais linda isso. Todo empreendedor brasileiro sonha ir para Nova York e fazer essa atividade. Nós fizemos. Então, são experiências como essa que mostram de que a favela pode estar num hotel como nós estávamos 5 estrelas, que agora a academia está dentro do Aya Partners Hub, que é um super hub com dezenas de empresas que são bem-sucedidas e exemplos sobre economia verde. Então, nós queremos nos posicionar da melhor forma para que esse talento possa ser enxergado, possa ser visto aquilo que a gente tem de bom. Porque à medida em que nós mostramos isso, mais pessoas estendem a mão. Vão entender, né? Vamos transformar mais pessoas. Uma coisa importante, a gente tem também o vídeo, vou até pedir para colocar, você que não conhece, que não está em São Paulo, não tem ideia da magnitude que é a favela do Paraisópolis, a gente separou um vídeo lindo que é uma aérea, assim, de tudo que você tem ali, que são milhares, eu nem sei quantos moradores tem ali agora. Mais de 100 mil pessoas. Tem mais de 100 mil pessoas ali, quer dizer, uma cidade de médio porte. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do Brasil. Olha ali esse vídeo, que lindo. Eu acho tão lindo, né? Esse vídeo. E essa favela, eles são tão acolhedores. Sim, e eu acho que tem essa coisa do nordestino, de cuidar um do outro, de se proteger. E esse mês é o mês de aniversário de Paraisópolis. Então, a partir da semana que vem, de 13 a 19, tem uma semana inteira de atividades, de ações, de voluntariado. Então, nós convidamos as pessoas que querem conhecer. Essa é a melhor semana para ir lá conhecer um conjunto de iniciativas que estão acontecendo por lá. Você sabe que vai ter, inclusive, um desfile do Costurando Sonhos Brasil, que é a nossa empresa de formação para moda. E toda vez que eu falo que venho aqui, as meninas do Costurando Sonhos e a gente não conseguiu trazer. Eu já quase matei um por causa dessa história. Um ali, já quase matei uma ali por causa desse negócio, dessas meninas. Elas veem você toda diva. Assim, manda um beijo para as meninas. Fala que eu continuo esperando elas aqui. Você tem que vestir uma roupa delas. 2 coisas importantes que eu quero te falar. O Gilson já falou do aniversário de Paraisópolis. O Filho da Mudança, que é o livro que o Gilson escreveu, vai ser lançado oficialmente nesta semana. Você trouxe o livro? Ah, meu Deus, a Sandra falou que não estava ainda, gente. Essa é uma prova, a primeira prova de como vai ficar. Meu Deus do céu, esse livro é lindo. E essa história do Gilson é tão linda. O Gilson saiu lá do sertão com a mãe dele, que a mãe dele sua mãe era muda, né? Surda muda, vivia um preconceito danado, passou um perrengue a hora que chegou. A história do Gilson é assim, é para você não ter desculpa para nada na sua vida, literalmente. E daí o livro vai ser lançado oficialmente durante a semana de aniversário de Paraisópolis. Agora, uma coisa importante que eu quero te falar do livro, que eu falei, esse livro ele é quase um manual mesmo, da importância que é você entender que você tem que ser o dono da tua história e nadar contra a maré. Porque se você tivesse parado no primeiro obstáculo, já na escola, no ginásio, quando você começou a se envolver com as causas da escola, querendo melhorias para a escola, você já teria desistido, né? Teria dado errado. Eu digo sempre que pessoas com a origem e com a história que eu tenho são treinadas para ser contra a mídia, ser contra os governos, você já é treinado para não acreditar que vai dar certo. Assim, né, para não acreditar nem em si mesmo. E eu decidi ser a favor, em buscar criar consensos, em estender as mãos, em buscar oportunidades para transformar a minha vida e a vida dos outros. Então, eu fui para uma perspectiva que eu não estava nem elegendo heróis fora de mim, porque Deus vive dentro de mim e Ele é meu herói. Mas também não estava colocando culpados em ninguém. E as pessoas diziam, não, você tem razão. E eu sempre conto que eu não sou ex-nada, eu não sou ex-traficante, eu não sou egresso do sistema, eu não sou... E graças a Deus tem os ex porque conseguiram superar. Mas eu sou de uma história que resistiu e que resiste... Você é da resistência, na verdade. Para poder contar essa história e para lembrar para os nossos jovens, eu tenho 35% da população jovem de Paraisópolis, de 15 a 29 anos, então são muito jovens, que por vezes sonham em ser jogador de futebol, sonham em ser MCs e ficar ricos, e tem hoje essa propaganda, mas quando chega a 18 anos, nós vamos descobrir que é 1 em 1 milhão que vira o jogador, que vira o Neymar, é 1 em 1 milhão que vira o MC Daniel.
e, por vezes, fica sem perspectiva de ser um professor, de ser um educador, de ser um empreendedor, de ser algo, de continuar a vida. E tem tanta coisa para virar, né, Gilson? E nesse momento que a pessoa tem a dúvida, ela fica mais vulnerável às questões da droga, da violência, do desemprego. Então, a história do filho da muda, o filho da mudança, é justamente para dizer que existe oportunidade. Se você decidir aonde você quer chegar, eu sabia o que eu não queria. E aí eu fui encontrando muitas mães, depois que minha mãe faleceu, muitas mães. Quanto tempo faz sua mãe faleceu, Gilson? Já faz uns 25 anos. Ah, então foi logo depois que vocês chegaram aqui. Faz bastante tempo, Sua mãe teria muito orgulho de você, né? Porque eu já falei de tudo, eles eram 14 irmãos. É que eu não vou contar a história do livro toda para você, mas só para você entender a magnitude da história. Ele tinha 14 irmãos e ele veio só com um irmão. E os outros, até por uma questão de uma condição financeira difícil, ficaram com outras pessoas. E ele foi juntando as pessoas. O Gilson foi, ao longo dessa caminhada dele, ele foi trazendo esses irmãos para perto. Hoje tem quase todos, você tem contato com quase todos, né? 7 irmãos nós já encontramos. Mas o restante você não encontrou? Ainda não encontramos. Mas você procura ainda? Possivelmente, as famílias as famílias que adotaram não contaram que é filho da muda. Então, quando eu venho aqui num programa e alguém vê e fala, nossa, eu sou filho dessa muda da Bahia. E aí vai descobrir que é meu irmão. Então, já aconteceu de rede social, Meu Deus do céu! Continuo então, você tem procurando. 5 faltando? Ainda tem irmãos que precisam ser encontrados. Talvez não seja, porque a gente também vai respeitar a família que não contou que aquela criança é adotada e ela vai perdendo um pouco a memória, né, sobre os fatos. Mas então, esses que você encontrou assim? Eu primeiro encontrei pelo Orkut. De boca, contando com as pessoas? Orkut, depois Facebook e Instagram. Mas você sabe o nome de todo mundo? Sei o nome. Temos 3 que se chamam Andréia. Gente, 3 Andréias? 3 Andréia. Porque a família muda o nome. A minha família doou essas crianças. Né? Então tem gente que não vai contar mesmo. Mas são todas adultas, né, Gilson? Todas adultas hoje. Tem uma irmã que eu encontrei que vive em Salvador, chama Andréia, é a primeira filha. Eu me lembro quando eu tinha 4, 5 anos... Gente, que coincidência, colocaram o nome de Andréia nas irmãs. Eu me lembro quando tinha 4, 5 anos, que a gente se viu a primeira vez, nós sabíamos que tinha alguma conexão, que a gente era parente, mas as pessoas não contavam. E depois descobrimos que nós somos irmãos e fazem 35 anos que a gente não se vê. E a gente já se achou na internet e tal, mas ainda não se encontraram. Eu devo lançar meu livro dia 2 de outubro em Salvador e aí eu espero que ela esteja lá. Meu Deus, que frio na barriga, hein, gente? Então, com certeza ela vai estar. Ô, Gilson, uma coisa que eu queria te falar antes de encerrar. A história de Harvard, eu acho que é marcante por vários fatores. Eu queria falar uma coisa para você, antes de falar a história de Harvard, que é assim, às vezes você fica pensando assim, mas o que acontece lá em Paraisópolis para eles acharem que eles podem ensinar alguém? Paraisópolis, como grande parte das grandes favelas hoje, eles têm tudo. Eles têm empresários em todas as áreas. Eles têm quase que um sistema bancário próprio que foi criado através do G10 Favelas. Então, é uma cidade de verdade, que tinha o prefeito, que agora mudou o prefeito, mas que tem toda uma hierarquia ali, que é uma coisa muito responsável e muito produtiva. Então, levar isso me dá a impressão de que lá fora se dá um valor muito maior a essa conquista, né? Porque essa história de Harvard, você tinha outras pessoas ali, outras 18 lideranças. Como é que foi esse momento lá? Uma experiência incrível, porque nós estamos transformando, apesar dos desafios, essa favela num bairro e num ecossistema que funciona. Então, nós pensamos assim, se você precisa de crédito, nós temos o G10 Bank. Quer se vestir bem? Costurando os sonhos. Quer se alimentar bem? Tem o Gastrofavela. Precisa de emprego? LinkedIn da favela. Então, nós fomos criando uma série de ferramentas para resolver os problemas que nós percebemos. Não precisa sair de lá também, não precisa sair. Nós queremos que as pessoas tenham esse direito de sair, mas trazer boas opções para dentro de Paraisópolis. Você tem uma ideia, nós criamos lá, por exemplo, a Agrofavela, que é uma fazenda urbana no meio da favela, com colheita, com a produção, onde formamos fazendeiras urbanas e é espetacular. Então, são boas soluções que nascem em Paraisópolis e se espalham pelo Brasil. Porque e daí vocês foram contar isso lá? São 402 favelas. E fomos contar isso em Harvard, e na escola de medicina, na escola de economia. Foi um circuito. Depois que eu estive aqui, eu fui mais 2 vezes. Então, foram 4 vezes. 4 vezes. Que fomos para lá. Uma semana muito especial da diretoria de saúde, porque é uma brasileira chamada Márcia, que dirige a diretoria da faculdade de saúde. E nós fomos contar especialmente o trabalho que foi feito durante o processo de Covid-19. Porque essa experiência que Paraisópolis começou de mitigação do Covid, ela é exemplo para o mundo inteiro. Foi capa do Washington Post, pra você ter uma ideia.
Que lindo. Quer dizer, é respeitado, né, Gilson? Sim. E antes, se você me permitir, esse livro é uma homenagem à minha mãe, é uma homenagem aos meus filhos e à minha família. Eu acho muito bonito eu conseguir ter uma dedicatória para minha mãe. E é muito bonito eu poder ler essa dedicatória e honrar a minha mãe nessa altura do campeonato. Então, as lembranças que eu tenho dela, elas são lembranças com muito carinho, mas são poucas as lembranças, né? Porque nós tivemos pouco tempo. E aí eu dedicar esse livro a ela, me apresentando como o filho da muda, né? E o filho da mudança, é espetacular, porque as pessoas não conheciam o nome da minha mãe. Quem é esse menino? Perguntavam para mim. O filho da muda. Não sabia nem o nome da Dona Maria Lúcia. Então poder chamar. E é linda a dedicatória. Posso ler? Por favor. A minha mãe, Maria Lúcia Rodrigues, a muda, mulher surda, silenciada, mas cheia de força. E a todas as mulheres que passaram pela minha vida e me ajudaram a chegar até aqui. Mulheres vistas como invisíveis, marginalizadas, tratadas como se de seus frutos nada de bom pudesse nascer. Mas foi dessas mudas que floresceram árvores fortes. Eu fiz essa mudança para ter um futuro melhor. E dedico este livro também aos meus filhos Eduardo Rodrigues e Vinícius Rodrigues e descendência de Maria, minha continuidade, meu motivo e meu legado. Existe mudança, essa mudança existe para que eles e tantos outros possam contar uma nova história. Sou filho da muda, sou filho da mudança. Mãe, você não falou com palavras, mas me ensinou tudo com o olhar. Na ausência da sua voz, aprendi a ouvir o mundo com o coração. A sua surdez nunca foi um limite, foi um legado. Porque se hoje eu escuto a favela, se hoje eu entendo as dores dos invisíveis, é porque você me ensinou a escutar com a alma. Nossa, que coisa linda, Gilson. Que lindo. Tenho certeza que... Uma homenagem para ela. Tenho certeza que tua mãe se orgulharia demais desse homem incrível que você tornou. E você é Obrigado. Você frutifica essa mudança, né? Você é um gerador de talentos. Amém. E eu desejo que Deus te abençoe. Nem preciso falar que a gente está aqui para tudo que você precisar. Obrigado. Para celebrar suas vitórias. Quero te ver lá no lançamento do livro. E para te ajudar a passar os perrengues também, quando o povo não quiser muito que as pessoas cresçam como elas merecem, a despeito dos lugares onde elas estão. Porque a gente não é o lugar, a gente faz o lugar, né? E você fez o lugar de vitória para essas pessoas. Obrigado. Estamos construindo esse novo... Paraisópolis, dia 13, né? O lançamento do livro. Dia 16, Dia 16 é o lançamento do livro lá em Paraisópolis. Dia 9, para alguns amigos, lá no Aya Hub, no Rosewood. Lá em Paraisópolis, é na Itamotinga 100, em Paraisópolis. 100. Vai estar aberto para todo mundo. Ele vai fazer esse evento a semana que vem para a imprensa, mas vai estar aberto para todo mundo lá em Paraisópolis. É bom para você conhecer. Porque o lugar que tem coisa boa para comer, as melhores frutas ali naqueles sacolões das ruas ali em volta, quando você está descendo a primeira ladeira ali, saindo do Morumbi. É uma delícia aquele lugar. Aprenda a conhecer melhor as pessoas ao invés de julgá-las. Fica aqui para você comer bolinho de chocolate, tá? Tô ansioso, esse bolo lindo. Lindo, né? Depois do intervalo, a Andréia vai ensinar pra gente a fazer essa delícia. Não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta para fazer essa delícia que Chef Déia tá aqui, que eu tava morrendo de saudade da Andréia. Ela ficou um tempo lá em Curitiba e agora tá de volta com muitas novidades. E uma das novidades é essa que você tá vendo aí na tela. É um bolo super saudável de chocolate e muito saboroso. A Andréia tem uma mão para fazer doce que é uma coisa extraordinária. E toda essa técnica que ela desenvolveu, ela estudou muito. E daí a Andréia é muito criteriosa. O que ela fez? A mesma técnica ela está usando para que a comida saudável não perca o sabor, que é o mais importante, que é algo que a Andréia se preocupa muito. Então, nós vamos fazer esse bolo hoje. Você vai ver que delícia que é. Já faça na sua casa também, certo, minha amiga? Certinho. Seja bem-vinda, maravilhosa. Por onde começamos? Vamos lá, então? Vamos começar, então. Eu vou começar aqui com a massa. Bem simples, muito tranquilo. Qualquer pessoa tem esses ingredientes em casa. Então, nós vamos começar pelos ovos. Eu até pedi para André já trouxe uma massa pronta para nós finalizarmos, mas eu pedi para ele fazer até para você saber direitinho o detalhe do que você vai colocar primeiro. Então, nesse caso, você coloca os ovos, segue sempre a ordem que eles mandam, porque tem alguma razão de ser aí para ficar mais macio o bolo, sempre. Não é, Déia? Isso aí. E aí, um óleo saudável, estou utilizando o óleo de coco. Então, tenho aqui o óleo de coco. Se eu não tiver o de coco, qual é o outro que você...
sugere? A dona de casa, se ela quiser, ela pode usar a manteiga. Eu só nessa questão do saudável, que eu não indico que seja de soja, de canola, de girassol, não. Então pode ser, no caso, a manteiga. Que eu vou colocar a aveia em flocos. Certo. Pode ser também a aveia em flocos finos. É que eu acho que a aveia flocona, assim, ela fica mais saborosa, né? Fica mais saborosa e o intestino, ele trabalha mais e faz com que a gente não engorde. E uma coisa importante dessa história da aveia, que a gente sempre fala, é que é muito importante que você sempre coma com um líquido, né, Deia? Sim. Para não comer pura, exatamente. Porque senão às vezes não dá o efeito que você gostaria de seu intestino funcionar legal. Então aqui, além de ter os líquidos tudo, ainda fica mais cozidinha. Porque tem gente que come a seco e sem nada, né, Deia? Então tem que sempre tomar bom muita água. você tome muita água para poder fazer esse efeito de limpeza mesmo no seu organismo. No mínimo 2 litros. No mínimo 2 litros. Banana madura, que vai fazer o açúcar do bolo. O açúcar tá aqui. Ah, então você põe a banana. A banana. A banana vai fazer o açúcar do bolo. Pode ser banana, pode ser tâmaras também, pode ser ameixa. E esse chocolate, Deia, qual é? Pode ser o chocolate em pó, que eu vou utilizar o ganache, mas pode ser chocolate em pó também. Oh, na 50%? 50%, o ideal é 70%. O ideal é 70%. Porque daí ele não tem açúcar. E até porque você já tem a banana bem madura. Doce. Você sabe que a banana, quanto mais madura, é que ela vai dar esse sabor docinho, tá? Exatamente. Então nem adianta. E a nanica, né? Isso, banana nanica. Fermento em pó. Só E isso? aí, só isso. Gente, que beleza. Então eu vou comer a banana no lugar do açúcar. Exatamente. E qualquer pessoa pode fazer isso em casa e vai estar se alimentando de uma forma saudável e comendo aquele docinho depois do almoço que a gente sempre fica se apetecendo. E não fica com gosto de banana. Não fica com gosto de banana. Isso que é interessante quando você faz essa substituição, porque você não sente o gosto. Ai, que delícia de massa, meu Deus do céu. Feito isso, nós vamos colocar... Então, você não usou farinha de trigo também? Nada de farinha de trigo, não tem glúten esse. Então, menina, se eu quiser comer isso daí puro já, eu já como. Não por causa dos ovos. Ah, é os ovos, não pode, é verdade. Por causa da salmonela, né? Então esse não pode. É verdade. Então, já ia falar, já taca logo por cima do sorvete, não pode. Não tem, esse não tem como. Olha eu, já querendo... Então, nós vamos colocar daí numa assadeira. Eu tô utilizando uma aqui com teflon. Então, e é legal você usar com teflon, por quê? Porque, claro que às vezes você não vai querer fazer recheado, mas eu gosto mais, vai ter mais chocolate no recheio. Então faça, porque é mais fácil para você tirar depois, para não estragar o bolo, né, Deia? Exatamente. Quanto tempo ele fica no forno? 30 minutos no forno, nós vamos colocar. 30 minutos no forno. Aqui pré-aquecido. Vou deixar até aqui. E nós vamos fazer já, porque a Andréia já trouxe. E eu trouxe uma massa pronta. Minha amiga, o que você trouxe, ele já tá frio. Isso. Eu preciso esperar esfriar para fazer o recheio? Precisa esperar esfriar para fazer o recheio e cortar também, ok? Tá. Vamos lá, então. Eu trouxe também, que você me pediu, a nata fresca. Por que eu pedi? Vou até falar pra você. É porque a Andréia, ela fica dando sugestão e depois não dá pra escolher, gente. Ela me manda foto de um bolo confeitado com aquele chantilly maravilhoso e morango e daí ela manda um outro com aquele chocolate maravilhoso e morango. Pra minha filha, vamos fazer metade com o tal do chantilly e metade com morango. Não dá pra escolher. Vamos fazer os dois, né? Você colocou o que nessa mistura, Déia? Aqui, nata fresca. Eu não tô utilizando açúcar. Só a nata mesmo, que a gente vai aproveitar o doce do bolo. Não tem nada de açúcar. Nada de açúcar. Mas é uma delícia. É muito bom. Nata é bom. Deixa eu colocar aqui do lado. E vamos começar, Mas você bateu em algum lugar? Bateu na batedeira? Como é que funciona? Bati aqui na mão mesmo. É só bater na mão? Na mão. Nata fresca. Nata fresca, exatamente. Por que você está colocando de novo na forma? Eu tô colocando na forma porque é mais fácil para soltar. Eu vou soltar ela, que pode ser um aro também. Para ficar mais bonita aquela finalização, isso, exatamente. É isso? Então, na sua casa, faça a mesma coisa. Coloque na forma. Se você tiver essa forma aqui com esse aro, é melhor para você soltar depois, né, Déia? Exatamente. Porque daí, como ela vai fazer o recheio e tem essa finalização que a gente já mostrou para você, depois os meninos vão te mostrar, para ficar bonito em volta, faz dessa maneira, tá vendo? Olha, eles estão mostrando para você, olha como fica o morango. Para você conseguir essa finalização, ela tem que estar bem firme a massa. Então, coloca de novo na forma, por isso que é importante você esperar esfriar. Isso aí. Vamos lá, então? Então vamos agora lá. eu vou montar. Como você fez esse ganache, Déia? Esse ganache é só você pegar 50% de chocolate, 50% de creme de leite, nada mais. Chocolate você usa o 70%? Nesse caso, você usa o menos? Eu uso 70%. Nesse caso aqui, eu não encontrei o 70%. Eu estou utilizando o 50%. Tá? Chocolate nobre meio amargo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui leite de aveia. Como que foi feito esse leite de aveia? Eu deixei
8 horas a aveia hidratada, tá? Deixei ela hidratando 8 horas. E depois que ela hidratou 8 horas, eu bati no liquidificador com 2 colheres de sopa de essência de baunilha. Para adoçar, eu adocei com 5 tâmaras. Mas eu coloco quanto por quanto ali de água na... 300 gramas de aveia para 1 litro de água. Daí é o pozinho da aveia. Não, aveia em flocos. Aveia mesmo? Em flocos. Ela vai soltar essa água, vai ficar grossinha assim? Vai ficar assim, ó. E daí você colocou, deixou 8 horas, depois misturou o quê, Deia? Eu coloquei 4 colheres de sopa de essência de baunilha. E daí, para adoçar, eu adocei com 5 tâmaras. Bati no liquidificador, coei e olha, eu tenho esse leite aqui, ó. Que vai ficar docinho, porque tâmara... Isso. Por quê? Tâmara adoça mais do que o açúcar. Do que a banana, do que tudo, né, menina? Eu já te dou um pouquinho aqui pra você provar. Você vai ver que menina, delícia. E vou te falar, esse chocolate tá uma delícia também, hein? Tá bom, né? Tá. Parece que tá meio quentinho. Eu acabei de derreter ele um pouquinho. Aí nós vamos colocar... Então você primeiro coloca essa calda da aveia. Vamos colocar assim pra você entender. Mas a Andréia vai deixar no Instagram dela... Isso. O passo a passo desse... é um leite de aveia, na verdade, leite né? Leite de aveia. É o que você pode fazer para tomar e substituir o leite caseiro, o leite de casa. É muito bom para os intestinos, é excelente, fica muito gostoso sendo feito dessa maneira. E dessa maneira que eu expliquei, deixando 8 horas hidratando, ele não fica aquela baba, aquele gosmento assim, sabe? Fica bem líquido mesmo. Hidratado, né? Assim. Aí nós vamos pegar aqui agora... Os morangos, vamos espalhar. Não precisa ter pena do morango, né, Deia? Porque quando você faz... Andréia, mas eu acho muito legal a gente falar quem vai fazer para vender. Você tem que saber mais ou menos em gramas quanto eu uso, né? Quanto você costuma usar em gramas pro recheio de morango? Aqui eu usei 2 caixinhas, dá 300 gramas de morango. 300 gramas de morango. Então você tem que ter isso, aquela história da balancinha que a gente fala. Por quê? Porque ela já faz no olho. Mas você que, principalmente que está começando, é importante que você tenha sempre esse peso direitinho para o próximo você fazer igual. Não se esqueça que você tem que estabelecer esse padrão. Lá no YouTube da Andréia, a Andréia dá várias orientações importantes. Você está fazendo... Ali você está colocando muito dessas receitas mais saudáveis também. Sim. Fora o que você já tem, né, Deia? Tenho receita doce lá também, mas eu estou migrando para as receitas saudáveis para com sabor. Com sabor, para a gente ter uma alimentação aí mais equilibrada, né? Então agora... E é legal porque, por exemplo, a Andréia está fazendo algumas substituições aqui que financeiramente você não vai sentir muito. Nós temos falado muito sobre a importância de você começar a fazer essa mudança dos alimentos mais saudáveis devagar, até por uma questão financeira. Mas aqui você não tem nenhum produto que é diferente daquilo que você usaria. Porque a farinha e tanto a farinha quanto o farelo de aveia, né, Andréia, não tem um preço muito diferente da farinha super normal. barata a aveia. Então é algo que você pode fazer essa migração sem sentir tanto no teu bolso. Eu vou fazer Olha, você tá vendo que ela tá colocando bem fino, que é para fazer essa finalização. Isso. Eu tenho que deixar na geladeira? Tem que deixar na geladeira para poder ficar firme daquele jeito. Para ela firmar. Eu não vou fazer toda, vou fazer só essa parte aqui, tá? E vamos, pra gente ganhar tempo aqui. Vamos colocar aqui essa parte. Certo. Aí depois eu desmonto, monto ali, mostro ali a frente. Então você faz 2 camadas de recheio, Deia? 2 camadas de recheio. Agora... As 2 camadas de recheio com morango ou uma só com o ganache? Eu fiz aquele ali só com ganache. Esse aqui eu vou fazer com ganache e com a nata. Tá. Como você me pediu. E aí, vamos colocar agora a nata. Deixa eu pegar ela aqui. E a nata é tão bonita, né, Andréia? Acho tão bonita a nata. Eu gosto demais de nata fresca. Andréia, aquela foto que eu vi, você também usa, então, ao invés de usar chantilly, você usa a nata na cobertura? Também? Também. Nesse aqui eu vou usar a nata na cobertura. Agora, se eu gosto mais docinho, eu posso usar um xilitol, alguma coisa assim? Isso, pode usar xilitol, pode usar color andina. Eu costumo utilizar a Color Andina. Tá? Color Andina chama? Que é tipo um adoçante também? É um adoçante que você usa assim, quase que nada, só um tiquinho mesmo, sabe? Não é tão barata, mas como você usa o mínimo... Dura uma vida. É igual o adoçante normal também. Quando você usa, tem que usar pouquinho. Mas só que o adoçante normal ele fica com aquele gosto muito pesado. Exatamente. Color Andina você coloca só um pouquinho. Deixa eu colocar o morango que eu esqueci. Você usa só um pouquinho e...
A gente, Dá um sabor vou te falar, bem... a gente tá inventando moda, entendeu? Porque o bolo, você tem que você tem que saber o que você quer da sua vida. Normalmente, ou ele é recheado com a nata, ou ele é recheado com o chocolate, entendeu? Como eu não sei o que eu quero da vida, porque eu quero experimentar os dois, nós fizemos assim, mas você não faça assim não, na hora. Quer dizer, se a pessoa pedir, tudo bem, né, Deia? Mas o ideal é você fazer de uma coisa só. Exatamente, aí eu vou furar. Agora ele vai ficar... É que, acho que não vai dar pra cortar esse, porque ele tá... molinho, né, Deia? Ver se vai dar tempo. Ele fica bonito, de firmar, né? Mas qualquer Não coisa dá. a gente... Não dá, que a gente tem 8 minutos, não dá pra então não vai dar, não. firmar. Tem que deixar na geladeira ele já montado desse jeito. Isso. Quanto tempo você aconselha, minha amiga? No mínimo 4 horas. Pra firmar, 4 horas. Até, não sei Tanto se que ele só deu essa consistência para nós cortarmos a fatia que eu te falei, que nós deixamos, eu pedi pra Andréia cortar pra você ver como ele fica por dentro, que você tá vendo aí na tela, por causa disso, porque ele já veio bem firme. Você gostaria de provar? Lógico. Com tâmara, né? Isso. Nossa, docinho, hein? As tâmaras. Que delícia. Tâmara é muito bom. Então a gente pode utilizar, nosso país é um país tropical, né? Nós temos tantas frutas. Qual fruta que não dá, que você não aconselha, que pode ficar mole demais, que pode atrapalhar? Melancia. Melancia não dá. Melancia não tem como trabalhar com melancia. As amarelas, tudo bem? Amarelas dá, o damasco dá, ameixa dá, deixa eu ver, a das amarelas, que eu me lembro agora das amarelas... Mas acho que o morango, frutas vermelhas, né, André? Também, o pêssego, tudo isso dá, né? Mirtilo, amora. Olha, você pode contratar a Andréia, tá aí no Instagram dela, que pelo chefe Andréia Velar, tem o link na bio também, que tem todos os contatos para você fazer a sua encomenda. Ela te passa orçamentos de eventos também, que ela também tem feito. Agora, uma coisa que eu quero destacar são as palestras. A Andréia tem feito palestras. Na verdade, ela usou a própria superação dela, de tudo que aconteceu com todos nós no Covid, mas os chefes de cozinha sofreram muito por conta do fechamento de tudo. E ela usou a própria experiência dela para ensinar você um pouquinho a superar esses desafios, sem deixar de fazer aquilo que você ama, mas ressignificando aquilo que você pode fazer. E ela tem ajudado também muitas pessoas que não têm condições de pagar um curso para se especializar, para fazer as receitas como devem ser feitas de uma forma mais comercial. Então ela tem feito tudo isso, e lá no Instagram você pode conversar com ela, que ela vai passando tudo para você e vai te mostrando aonde é que estão sendo ministrados esses cursos. E também é legal que você siga a Andréia lá, ative as notificações lá no YouTube, que é o chefe Andréia Velar Patissier, né? Patissier. Isso, chefe Patissier. Que ali você pode também ter várias orientações muito legais. E também acompanha as lives da Andréia, tem feito lives muito legais, que também já fazem parte das palestras da live, né, Andréia? Exatamente. Eu gostaria de convidar você para fazer parte de uma live. Vamos, vai ser uma marcar? alegria, lógico. Nossa, gente, que coisa mais linda, hein? Olha que lindo. Andréia, mais ou menos quanto você acha que eu gasto para fazer um bolo como esse? E quanto você recomenda que eu coloque em cima para vender? Eu sei que depende muito da região, mas uma média. Olha, eu gastei em torno de uns R$30, incluindo morango. Você pode vender a R$70. No mínimo. No mínimo. Porque um bolo como esse você pode vender entre 80 até mais, porque ele tem muito mais de 1 quilo, não tem ideia? Ah, ele fica bem pesado. Olha. Por causa da aveia. E também tem bastante morango. E tem bastante morango. Muito morango. Valorize o seu trabalho. Isso é muito importante. Valorize o seu trabalho. Então, ponha preço, porque não se esqueça que quando você está fazendo um bolo, não é só mão de obra. Você está falando de água, de luz, do tempo que você dispõe para fazê-lo, na hora que você vai ter que pôr numa embalagem, que também custa. Então, não se esqueça de fazer toda essa conta antes de precificar. Responsabilidade, amor. Exatamente. E a responsabilidade com a vida, Mentira né? que você vai cortar, que eu vou comer esse assim. Nossa. Gente, eu não tô acreditando. Que bênção do Senhor. Olha. Meu Deus do céu. Não vai ficar como aquele, né? Porque eu tô tirando agora. Vai sim, ó. Ó que lindo. Ficou, ó. Ele precisaria ficar às 4 horas, Vem, Gilson. Né? Vem, Karen. Vem comer, gente. Pelo amor de Deus. Vamos experimentar juntos essa delícia? Meu Deus. Não dá não, Gilson. Você acha? Dó nada pra te pegar um prato aqui pra vocês comerem também. Eu aconselho comer aquele lá já tá molhadinho e chegado nas 4 horas que precisa de descanso. Sério? Você quer que a gente coma outro? Eu acho que é melhor. Depois vocês podem degustar esse. Mas eles que são mais finos, deixa ele comer aquele lá, porque eu quero comer esse. Você quer? Eu quero experimentar essa mistura aqui. Então vamos lá, deixa eu pegar esse aqui.
Que eu já conheço a Andréia. A Andréia fala assim, não, ela quer, porque ela sabe que aquele ali, na hora de cortar, vai ficar mais bonito, Sim, né, minha amiga? também. Esse daqui, a gente tem um risco de 0 a 10, quase 8 de desmantelar. Então, se desmantelar só um pedaço, tá bom. Vem pro lado de cá, Justo, vem cá. Se desmantelar só um pedaço, você vai ficar menos triste, né, Déia? Vou ficar menos triste. Que eu já conheço, que ela tem mania de perfeição. Esse daqui, a hora que ela cortar, ele vai dar uma desmanchada, porque não gelou ainda as 4 horas. Então, e o importante desse aqui é você saber que você pode comer sem culpa. Olha, Já você é muito vou fit, seguir, Justo? sei lá. É, Já vou mas fazer eu também vou seguir. Mas esse é bem fit, vem pro lado de cá, Karencita, pra você Já comer. vou pedir pra clínica e pra nós comer. E esses Ai, já bolos encomenda aqui, lá, Déia, tá vendo? Ó, já ganhou uma Obrigada. cliente. ó. Olha que maravilha. E esses bolos aqui, esse aqui é um bolo de maçã com nozes, também sem açúcar, com biomassa de banana verde. delícia. Aquele ali também de chocolate com maçã. Olha, tem Aquele ali, várias- banana com biomassa. Esse aqui é um pão proteico de frango com azeitonas verdes. Meu Esse é um Deus! pão proteico de Peraí, brócolis, Karen, vamos comer tudo junto. Peraí. Brócolis. Já tô com E esse aqui é um overnight. Pega um pedacinho desse pra mim. Não vou resistir. Ego, claro. Eu quero experimentar desse daqui. Parece criança que não pode ver. Ó, nem vai desmantelar, ó. Instagram da Karen já tava aí na tela. Da Karen, perdão, da Andréia já tá aí na tela. Da Karen também já foi. Calma aí, foi. Na tela pra você fazer a sua encomenda. Tá aí, olha, pra você fazer a sua encomenda com a Andréia. Os bolos saudáveis. Olha, gente, mesmo ele desmanchando, fica bom. Vamos lá? Vamos. 1, 2, 3 e... 3 e já. Aí. Bom, hein? Gente do céu. Nem criança, que pouco Nem criança, gente. É, não tem como. Comer sem culpa, né? Nossa. Já quero um. Já. Depois você tem que comer esse de nata, viu? Que tá gostoso com a nata. Meu Deus, Com maravilhoso. nata fica muito bom. Obrigada, meu amor. Eu gostaria que você provasse o overnight. Vou provar. Tá aqui. Overnight é a aveia dormida. Que eu vou falar overnight tchau já experimentando. Aveia dormida, que é excelente para os intestinos, Aveia para o dormida, organismo. Legal. Devia ter experimentado a hora que eu tava esperando você fazer. Delícia. Também é adoçado com tâmaras. E docinho Café também. da manhã Gente, que É gostoso. excelente para o café da manhã. Meu Deus, vou falar tchau pra comer mais, tá? Tá ótimo. Um beijo pra você, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã às 2 horas da tarde. Tem tudo de bom pra você. Estamos te esperando. Tchau, tchau.